Este vídeo eu faço em português porque esse vídeo vai servir para toda a África, para toda a nossa comunidade. Existe uma coisa que muitas pessoas ainda não estão a entender. Nós somos jovens, nós temos que refletir sobre o continente que nós temos. Nós temos que refletir sobre o desenvolvimento, sobre a função que nós temos dentro do território africano. A independência de África é uma brincadeira quando nós vamos pensar sobre a África livre. Os nossos avós fizeram um grande trabalho. Nossos avós contribuíram para muita coisa. Expulsaram os colonos do nosso continente. Mas nós não somos só invadidos fisicamente, pegar as pessoas e vender pessoas. Não. Nós também sofremos com uma coisa que é chamada colonização mental. Os europeus, primeira coisa, trabalharam na mente do homem africano. Tudo que nós temos que fazer hoje é pensar sobre esse tema. A descolonização do homem africano. Fazer com que o homem africano perceber o que é que o homem africano, o que é esse território. O que é que esse território era antes os colonos chegaram lá. Uma coisa importante é que muitas pessoas manifestam, muitas pessoas fazem festa, gritam. Hoje é a independência de Guiné, hoje é a independência de Angola, hoje é a independência de Moçambique, hoje é a independência de Cabo Verde. Olha, a independência que os nossos avós deram-nos é simples. Expulsar os invasores do nosso continente e deixaram-nos para nós podermos pensar e tomar a nossa decisão e podemos construir o país para nós podermos viver dentro de um país onde não há invasores. Esse é um trabalho deles. Esse trabalho já é feito. Mas falta para nós fazermos a segunda libertação. Essa segunda libertação é que vai dar a libertação total do continente africano. A segunda libertação vai passar por uma coisa importante. Feliz, a libertação da mente africana. Porque tudo que nós precisamos nesse momento é fazer com que o homem africano perceber que ele ainda não é livre, que ele precisa de libertar mentalmente. Temos nossos pensamentos, pensamos dentro da nossa cultura, olhamos para o nosso continente, entendermos que, precisamos de pensar como africano e fazer coisas para nós. Hoje nós estamos quase todo fora de África. Grandes pensadores africanos vivem fora de África. Estudaram fora de África. Tudo que nós temos, quase um pouco de pensamento europeu. Como é que nós vamos conseguir desenvolver um continente com pensamento do outro continente? Que tem realidades diferentes. É preciso para nós termos as nossas educações e faculdades. Ensino africano. Nós temos que ter um ensino africano unificado. Nós temos que ter um ensino que presta para um africano. Não é um ensino europeu. Nós temos que ter o próprio saúde que vai beneficiar os africanos. As nossas doenças não são estudadas. Nós temos muitos medicamentos que não são estudados. Nós temos coisas dentro da África que nós temos que estudar, entender e perceber. As nossas culturas não são estudadas. E as nossas belezas não são estudadas. Percebe bem que nós precisamos de massas africanas com pensamento que vai ser desenvolvido dentro da África. Sem isso, nós vamos ter um problema, sério de problemas para a África. Não é só nós comemoramos a independência. Sim, mas nós temos que lembrar, já estamos muito avançados na comemoração da independência. Todo ano, mesma coisa. Todo ano nós já estamos a ver que a África não está a desenvolver, mas nós estamos a comemorar. Mas por quê? Nós temos que sentar e pensar isso. Por que a África ainda não está a desenvolver? Com todos os pensamentos que nós andamos a estudar esse ano todo. Uma falha, nós sabemos. Todo o pensamento que nós estamos a estudar, maioritariamente, são pensamento europeu.
Nós não estamos focados em resolver problemas africanos com próprios elementos africanos. Isto é uma falha, irmãos. É falha, irmãos. Temos que pensar nisso. Nós somos jovens. Esse aqui é o nosso trabalho. Os nossos antepassados já fizeram tudo. Agora falta nós. Para nós podermos fazer aquilo que eles não fizeram. Que é a libertação da mente. Todos os nossos políticos, todos os nossos intelectuais que nós temos são colonizados mentalmente. Eles fazem um trabalho para o Ocidente. Eles estão ligados com o Ocidente. Eles não pensam como africanos, nem olham para aqueles problemas, tentar resolver aquele problema com elementos africanos, não. Todos os nossos políticos que nós batemos palmos, que nós gritamos, têm toda a mente europeia. Porque é a partir daí os europeus conseguem controlar a África. Porque ainda eles têm massas que estão a viver na África, que têm um pensamento europeu. Então essas massas automaticamente fazem ligação direto com a Europa. Aí nós vamos falar, mas isso não é um problema. Isso é um problema. Porque quem influencia é quem tem mais domínio. Quem tem domínio sobre nós são eles ainda. Eles que têm domínio sobre o ensino, eles que têm domínio sobre saúde, eles que têm domínio sobre o nosso sistema político. O nosso sistema político é um sistema europeu. É uma cópia. Os nossos ensinos é uma cópia europeia. Essa saúde que nós temos, o sistema de saúde, é uma cópia europeia. Vocês já perceberam isso? Você, como jovem, já sentou e pensou sobre isso? Até quando nós vamos libertar? Nós ainda não somos livres. Nós não somos livres. A liberdade é dividida em duas partes na África. Expulsar e depois fazer a segunda, que é expulsar o pensamento europeu também. Até hoje, nós não começamos com esse trabalho. Esse trabalho é o trabalho que nós temos que fazer. Temos que levar séculos para nós podermos fazer com que o próprio homem africano compreender a sua essência como africano. Lutar e ter esse patriotismo e sentir que aqui é sua pátria. E usar as suas coisas para o benefício dele mesmo. Os nossos recursos para serem usados para nós podermos ver bem. Mas como é que nós vamos ver bem se nós não temos pensamento daquele continente? Você já viu? Todo quem tem dinheiro na África, ele sonha em viver na Europa. Traga o dinheiro dele para a Europa. Todo quem tem dinheiro tem melhor vida. Ele sonha casar com uma mulher branca, ou homem branco. Então nós temos que entender que o próprio africano tem que começar a pensar sobre essas coisas. Porque essas coisas são coisas que fazem com que a África até hoje não desenvolveu. Nós temos grandes homens africanos, mas toda a riqueza deles está fora da África. Todo o pensamento deles são europeus. É necessário, é importante para nós podermos acordar. Nós precisamos de liberdade total. Liberdade total passa para esse caminho. Libertar mentalmente e pensar como africano e amar a África e lutar para construir a África com pensamento africano e olhar para uns aos outros, conseguir entender que o meu irmão precisa de mim como africano. Nós fomos vítimas de colonização. Essa hora de darmos mãos uns aos outros e construir a África. Nós não temos que dar ouvido ao Ocidente, porque o Ocidente quer que nós continuemos a matar uns aos outros, nós continuamos a odiar uns aos outros, que nós não conseguimos olhar dentro da nossa cultura, olhar que é importante, que a nossa vida é importante. O Ocidente faz com que nós pensamos fora de África. Para nós construirmos ideias fora de África, nós podemos viver fora de África, para nós olharmos que viver fora de África é a melhor coisa para nós. O Ocidente quer que nós não conseguimos ver mais que a África tem solução. É por isso que muitas pessoas comemoram, mas sem refletir que é necessário
Olhar para ti e pensar, como eu penso? Esse pensamento é bom? Pensar fora do contexto da minha casa, África, é bom? Não, não é bom. Temos que pensar dentro do nosso contexto. Temos que ajudar uns aos outros para esquecer esse pensamento europeu e pensar dentro do contexto africano. É só isso que vai nos salvar. Para de comemorar à toa. Não é hora de festa, é hora de pensar, é hora de construir a nossa África. Partilha esse vídeo, compartilha com todo mundo. Muito obrigado. Era isso que eu queria partilhar hoje com vocês.